Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 37. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja relevante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia um temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos ficar de pé um pouquinho, se você pode ficar em pé. Vamos ficar de pé para dar uma esticada na musculatura, esticada no corpo, para a gente passar mais algum tempo sentado, senão vai ficar mais de uma hora sentado, é muito tempo, então isso não faz bem. Então vamos dar uma esticada aí, vamos orar. Pai Celestial, Pai maravilhoso, nós queremos, Senhor, nesse momento te agradecer por estarmos na sua casa, por estarmos, Senhor, em torno da sua palavra, e te pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, fale, Senhor, às nossas vidas. E te clamamos, Senhor, que o Senhor fale, Senhor, no mais íntimo do nosso ser. Fale sempre, Pai, o que precisamos ouvir e não o que queremos. Então nós te pedimos, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, que habita conosco, que Ele possa estar, Senhor, então, com gemidos inexprimíveis, Senhor, nos ajudando a não somente entender a Tua palavra, mas também, Senhor, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, para que por fim, então, Senhor, nós possamos com clareza e na plenitude da Tua vontade, Pai, estar realizando sempre, Senhor Deus, o Teu querer. Pai eterno, peço pela vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão necessitados, e te pedimos também, Senhor, por todas as almas que por algum motivo, Senhor, foram impedidas de estar aqui, Senhor. Nós não sabemos quais são os motivos, ó Deus, mas se eles existem, ó Pai, que o Senhor também esteja, então, dando condições a todas essas almas para estarem aqui, Senhor, e para desfrutar da Tua santa e bendita palavra, desta comunhão plena. E em nome, Senhor, do Seu Filho amado Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar, meus irmãos.
No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é o capítulo onde a igreja de Jesus está recebendo a promessa do próprio Cristo. Eu vou, mas o Consolador ele vai vir. E é nesse capítulo, depois de 40 dias que Jesus está aí ressurreto, e não completou os 50 dias, porque ia passar mais 10 dias para receber ainda a vinda do Consolador. Jesus então foi ao céu, foi a sua assunção ao céu, ele subiu ao céu, os discípulos viram Jesus subindo ao céu para estar ao trono, à destra do Pai. E agora então, aquilo que nós chamamos de igreja, aquilo que Jesus então colocou dentro do coração dos seus discípulos, dos apóstolos, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, a igreja vai atacar o inferno, porque porta só serve para uma coisa, não serve de ataque, mas serve de defesa. Então isso quer dizer que Jesus disse para os seus discípulos que a sua igreja então atacaria com força todas as hostes do inimigo e de Satanás. Mas ele colocou então dentro do coração dos apóstolos a questão de igreja. E falou para eles: olha, ide por todo mundo, vocês vão pregar a minha palavra, vocês vão disseminar o evangelho aos 4 cantos desse mundo. E a minha palavra, a palavra de salvação, e por isso que a igreja ela existe. Porque quando Jesus instituiu a igreja, ele criou a igreja por um fim. Qual fim? E propósito. O fim é a salvação. O propósito é ser esposa do Cristo, esposa ali do Jesus, que vai descer para vir então buscar a sua esposa, que é a sua igreja. Então, igreja, prédio é somente o lugar onde a gente se reúne. Mas igreja é um corpo. Igreja ela é feita de pessoas, de membros. E muitas vezes, meus irmãos, quando a gente faz esse entendimento de corpo de Cristo, nós podemos então alertar a igreja através da palavra de Deus, não entendendo que a igreja pode estar de que maneira? Enferma. Mas que tem coisas que podem causar a enfermidade do corpo. Então a igreja ela perde então o seu propósito e o seu desígnio. Porque aí vira só um ajuntamento de pessoas e não uma igreja. E é por isso que os homens, através dos tempos, têm vindo entrando aí com todas estas formas modernas de pregar evangelho, de G12, M12 e célula. Isso aí não tem nada a ver com Deus, isso aí tem a ver com obra do Satanás. A pessoa pensa que dominar as pessoas é obra de Deus, fazer delas boneco é obra de Deus. Você sabe como um pastor definiu esse sistema aí? É como um homem que pega um sal na mão e põe, aí todo mundo vem lamber na mão dele o sal. É isso que é essas coisinhas aí. Então não fique sustentando bandido, pessoa que está escravizando pessoas e não libertando elas, como Jesus ensinou. E a igreja de Jesus Cristo relevante, que realmente tem uma ação verdadeira onde ela está, e nessa reunião aqui de Atos dos Apóstolos, eles não tinham ainda então a questão de igreja, porque Pedro então se levanta e começa então a pregar a palavra de Deus. Ele se levanta no meio dos 12 e começa a pregar então o evangelho, falar de Jesus, falar do Cristo, e a sua mensagem, ela está então, meus irmãos, ali, firme no propósito de Jesus. Quer ver? Versículo de número 32 do capítulo 2 de Atos.
Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. E de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis. Então a palavra de Pedro para a igreja, uma igreja relevante, uma igreja que vai fazer, meus irmãos, realmente as coisas mudarem na vida das pessoas, porque Deus não veio propor simplesmente mudanças, mas transformação. E isso vem do nosso entendimento, daquilo que eu compreendo do que é ser um justo, um servo de Deus. Porque eu tenho que entender que igreja não é pertencer, porque pertencer, eu posso pertencer a qualquer uma. Igreja é ser igreja. Igreja não é pertencer, porque pertencer eu posso pertencer a qualquer uma. Igreja é você ser igreja. E é isso que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos. A mensagem foi pregada, a mensagem do Cristo que ressuscitou e que o Pai então levou ele lá para a destra. E essa então, meus irmãos, é o alicerce de todo o Evangelho, porque Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. A mensagem da igreja, ela não fez com que pessoas e as almas que estavam buscando, ao ouvir a palavra de Deus, o que eles ouviram? Eles não ouviram sobre um Deus que veio simplesmente resolver os seus problemas. Eles ouviram sobre um Deus que veio salvar a sua alma. O conteúdo na mensagem de Pedro é sobre salvação. E quando você lê o versículo 37, e ouvindo eles isto, o que eles ouviram? Eles não ouviram, meus irmãos, sobre milagre, eles não ouviram sobre todo, olha, você vem aqui que todos os seus problemas vão ser resolvidos, todas as suas necessidades, todas as suas urgências, tudo que você quer. Não, eles ouviram sobre o Jesus ressuscitado, o Deus que fez a promessa, aquele que está à destra do Pai. E isso compungiu o coração deles, movimentou eles, eles foram salvos por essa palavra. E perguntaram então ao Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa, versículo 39, diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Então essas pessoas, meus irmãos, eles foram para a igreja, eles foram para aquele momento, eles estavam numa reunião, eles foram lá com um único objetivo: tratar do seu problema com Deus. Porque nós queremos resolver todos os problemas que nós temos na carne, e Deus fica para outra hora. E quando resolver meu probleminha na carne, eu não preciso voltar mais aqui, porque eu já resolvi minha urgência e minha necessidade, então agora não preciso voltar mais. Mas o que compungiu o coração daqueles homens não foi um Deus resolvedor de problema, foi um Deus que salva, foi um Deus que muda o meu entendimento, foi um Deus que abre os meus olhos para mim ver o mundo de uma maneira diferente, para que eu possa olhar para a minha vida e entender que igreja é o lugar onde nós aprendemos da palavra de Deus, e aonde Deus me ensina o que eu estou fazendo de errado, para mim sair lá para fora, para o campo, e fazer o que é certo.
É para isso que a igreja. Tem problema. E a mensagem que Pedro pregou tocou em 3.000 almas. Só 3.000 se converteram. E qual é o conteúdo dessa mensagem? Essa promessa é para vocês, é para os seus filhos, é aquilo que Paulo disse para o carcereiro lá em Atos capítulo 16, quando ele saiu e Paulo e Silas então se apresentou: nós estamos aqui, não tire sua vida, nós estamos aqui. E ele disse: varões, o que eu devo fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então essa é a promessa de Deus. Qual que é a diferença da mensagem que Pedro pregou aqui? Essa mensagem é para vocês, é para os nossos filhos, é para quem está longe, uma promessa de Deus. Mas o grande problema nosso é que nós queremos resolver as nossas questões urgentes e necessárias da nossa carne, e nunca o nosso problema com Deus. Porque nós queremos resolver o problema, e de uma vez que o problema resolveu, aí acabou o negócio com Deus. Meus irmãos, essa não é a conduta da igreja, e nem Deus, porque a gente não vai fazer Deus de bobo. Então Pedro está pregando aqui, não é para resolver problema de pessoa, é para salvar a alma. Lembra da semana passada? Que nós colocamos a necessidade e a urgência em cima do cavalo, e o que é importante para andar ali? A pé. Porque essa é a nossa temática da nossa vida. Mas aqui essas almas que foram ouvir essa mensagem de Pedro, o que estava dentro do coração delas, a mensagem que elas ouviram, não foi uma libertação interna, não foi um regresso, vamos regressar na sua vida, porque é isso que esse pessoal ensina. O lado obscuro da força, isso é coisa de Star Wars. Isso não tem nada a ver com Bíblia. Mas negam a cruz, negam o Cristo. Mas a mensagem que está sendo pregada aqui em Atos dos Apóstolos, ao princípio do que eles se chamam de cristãos, de servos de Deus, é salvação. Arrependei-vos cada um e seja batizado em nome de Cristo para o perdão dos pecados. Vocês vão receber o Espírito Santo da promessa, porque é uma promessa que diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão, tantos quantos Deus, longe, tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamaram. Mas a grande questão nossa, que o resultado dessa mensagem foi uma conversão verdadeira. Porque hoje você nota que as pessoas não querem resolver o problema que eles têm com Deus. Não. Eles querem uma solução para o seu problema na carne. E uma vez que isso foi solucionado, acabou a igreja. Porque eles não querem servir um Deus por causa de ser salvo. Eles querem servir um Deus porque eles têm a ideia. Nós temos hoje um Deus criado na cabeça das pessoas, que Deus, Ele é o meu Salvador, porque Ele resolve os meus problemas. Mas Deus, Ele não é Salvador porque Ele resolve o problema. Deus é Salvador porque Ele entregou sua vida, o seu Filho amado na cruz, para me salvar. E essa é a salvação. E quando essas almas ouviram essa mensagem, versículo 40, e com muitas outras palavras, e isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração, o quê?
Então, essa geração perversa, se você pegar a palavra iniquidade, quando Jesus diz assim, por que o amor vai se esfriar? Porque vai ter muita iniquidade. Sabe o que é a iniquidade? Porque as pessoas estão cheias de direito. E uma pessoa cheia de direito, ele se torna o que, meus irmãos? Perverso. Porque então a pessoa perversa, cheia de direito, ele só pensa em quem? Nele mesmo. Então a Bíblia diz aqui que Pedro continua exortando e falando aos demais corações: se salvem dessa geração iníqua, perversa. Exortou, falou, pregou com força. E aí então você nota que no texto, quando aquelas almas ouviram, seu coração foi compungido, o arrependimento entrou dentro dos seus corações verdadeiramente. Eles estavam então preocupados em colocar o que é importante em cima do cavalo, porque o que é importante é a salvação. Mas Senhor, nós descemos aqui o paralítico na cama, e o Senhor vem falar que o pecado dele está perdoado, mas não trouxemos ele aqui para isso. Porque o que é importante para nós é que ele ande, e não que seja perdoado o seu pecado, porque nós damos valor naquilo que nós achamos na nossa vida que é urgente e necessário. E o que é realmente importante para nós, servir a Deus, ser fiel, não pertencer, mas ser. Porque a igreja de Jesus, ela não precisa de agregar pessoas só para pertencer. Porque quando você lê o texto aqui, as pessoas que estavam chegando aqui é para ser o quê? Salvas. Salvação. Igreja de Jesus, o corpo de Cristo, ele é constituído de pessoas salvas. Pessoas que têm uma mente transformada, um coração voltado para servir o único Deus verdadeiro. Pessoas que têm um entendimento na sua mente de que sua vida agora é voltada para esse Deus e esse reino celestial. E não para só as nossas necessidades. E aí no versículo 42, Pedro está dizendo assim, escrito pelo evangelista Lucas: e perseveravam. O que é perseverar, pastor? Perseverar é persistir, conservar-se firme e constante, porque o fruto da salvação é a perseverança. Porque não pode perseverar quem não é salvo. Porque muita pessoa pensa que a pessoa vai ser salva por ele perseverar, mas na verdade ele é salvo, então por isso ele vai perseverar, ele vai ficar, ele vai permanecer, ele vai ser firme, constante. E mesmo que as circunstâncias da sua vida, ou de tudo que ele olha em volta, seja difícil, porque a maioria dos profetas, meus irmãos, eles tiveram problema na vida deles, sabe por quê? Porque eles olharam para a promessa de Deus, eles fizeram da promessa um ideal, e quando eles olharam a circunstância da vida deles, eles entraram o quê? Em pânico. Porque as coisas não estavam acontecendo da maneira que eles esperavam, achavam. Mas a Bíblia diz que essas almas, essa igreja relevante, esse povo que aparece aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é um povo que se converteu, é um povo que está perseverando, é um povo que está sendo exortado, está sendo testificado a palavra. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas suas orações. Então, a igreja não é um ser individual.
Igreja não é pertencer, mas ser igreja. Igreja é a perseverança na doutrina da Bíblia e não doutrina para juízo. E quando nós falamos aqui, meus irmãos, de questão de pessoas que estão sendo enganadas, nós temos que lembrar daquilo que diz o livro de Apocalipse. O que o livro de Apocalipse falou da grande Babilônia? Para as pessoas saírem dela. Sabe o que vai acontecer com a maioria dessas pessoas que vão entrar nessas coisas? Eles vão se decepcionar com Deus. Isso aí é impossível. Mas é possível porque eles vão ser ensinados errado. E tem que pedir a Deus que pessoas que estão nesse meio orem, saiam desse lugar e ajudem os outros que vão sair também. Mas esses irmãos aqui que estão reunidos em torno da palavra de Deus, eles estão perseverando, eles têm uma comunhão, eles têm tudo em comum, eles têm a doutrina dos apóstolos, eles têm o partir do pão, eles têm as orações. Então a reunião deles, meus irmãos, é uma coisa maravilhosa. Versículo 43. E em cada alma havia um temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora, quando nós falamos do que pode acontecer com reuniões, ajuntamentos, aonde tudo está sendo ensinado, menos palavra de Deus, isso não é uma coisa boa. 1 Coríntios capítulo 11. Quando Paulo foi escrever a carta aos nossos queridos irmãos lá da cidade de Corinto, no capítulo 3 ele diz assim: eu vejo que entre vocês aí há muitos problemas, porque ainda vocês são carnais. E no capítulo 11, no versículo 17, ele diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então você nota que dentro da palavra de Deus, Deus está nos alertando que muitas vezes essas questões de reunião, de igreja, de religião, sem a verdade da Bíblia, sem a palavra de Deus, é um ajuntamento não para melhor, mas sim para o pior. Em vez de a pessoa aprender a ser liberta por Jesus e ser um salvo, em se preocupar com as questões da sua vida espiritual, que é o mais importante da sua vida, eles são ensinados qualquer outra coisa. E aí Paulo está dizendo assim: olha, esse tipo de ajuntamento não vai dar coisa boa, porque não tem cruz, não tem Cristo, não tem palavra de salvação, não tem o Cristo ressuscitado, não tem o reino dos céus. A busca é para a libertação da própria pessoa, dos sofismas que estão dentro da sua mente, mas que serão levados à obediência a um homem e nunca a Deus. Por isso que é uma coisa diabólica e não divina, aonde uma pessoa tem o controle sobre muitos. Tinha um homem desse lá no Antigo Testamento, o nome dele era Nimrod, porque ele adorava dominar as pessoas. Aí Pedro escreveu a carta lá para aqueles que estão dispersos. Ele diz assim: meus irmãos, vocês são ovelhas de Deus, então ninguém domine vocês por bel prazer. Mas o que nós temos hoje é mais pessoas interessadas num domínio de pessoas do que em pregar para eles realmente a Bíblia, para eles serem libertos pela palavra de Deus, para eles entenderem que igreja não é pertencer, igreja é ser igreja. Muitas vezes nós queremos pertencer a uma religião e não ser a igreja de Jesus.
uma igreja relevante, uma igreja que vai mudar o contexto aonde ela está colocada, uma igreja que vai fazer pessoas olhar para a igreja, mas igreja é um corpo, não é um ser individual. Igreja que não vai ficar preocupada em preservar ela mesma, porque Jesus ele não ficou preocupado em preservar a sua honra. Jesus ele não ficou preocupado que as pessoas vão dizer porque ele está conversando com uma meretriz. Jesus ele não estava preocupado que as pessoas iam dizer se ele estivesse conversando com a pessoa mais terrível da cidade. Porque se você olhar para o Evangelho, lá no meio dos gadarenos, quem foi o único que foi convertido lá? Só um endemoniado. Você percebeu que Jesus atravessou o mar da Galileia, teve uma grande tempestade, chegou num lugar chamado Gadara, e o único homem que apareceu lá para falar com ele era um endemoniado, e foi o único salvo, porque os outros que eram sãos, perfeitos, e talvez pertenciam às suas grandes religiões, eles faziam parte de uma religião, eles convidaram Jesus para ir, hein? Bora! Nós não queremos o Senhor aqui, vai embora. A igreja relevante, ela não vai se fazer relevante dentro de quatro paredes. Porque a igreja de Jerusalém, quando Jesus chegou lá depois de ressuscitado, teve que passar pelas portas. Porque ela estava o quê? Fechada. E os crentes estavam fazendo o que lá dentro? Com medo. E o único crente que as pessoas dizem que ele é tão ruim, mas ele era o mais verdadeiro de todos. Como é que é o nome dele? Tomé. A pessoa fala tanto mal Tomé, mas Tomé foi o único verdadeiro que chegou diante dos discípulos e falou assim: eu estou em crise, eu não entendi tudo ainda, então se eu não ver, não vou crer. Ele foi o único verdadeiro, porque os outros, não, você não veio, né? Mas o Tomé foi o único verdadeiro, é o único realmente que reconheceu a sua situação e disse assim: olha, se eu não ver, eu não vou crer. Por isso que quando Jesus voltou na outra semana na igreja, quando entrou novamente pelas portas que estavam fechadas, para quem ele se apresentou primeiro? Tomé. E Tomé foi o único deles que o dia que Jesus queria ir para Jerusalém, foi o único que se levantou e falou assim: vamos, porque lá nós vamos morrer com o Senhor. Então nós ponhamos na cabeça que Tomé é um homem incrédulo. Não, Tomé não era um homem incrédulo. Tomé era um crente verdadeiro, que naquele momento ele estava passando por uma grande dificuldade, mas ele foi capacitado a reconhecer a sua situação atual, e quando ele chegou diante dos discípulos, ele não precisou fazer o quê? Colocar uma máscara. E eles então estavam todos juntos, e essa reunião em torno da palavra de Deus ali, a salvação dessas almas, foi, meus irmãos, então aquilo que impulsionou o coração dessas pessoas. Porque se você pregar assim, ó, salvai-vos de uma geração perversa, você pensa em salvar quem? Fala para mim quem que você pensa em salvar. Você mesmo, correto? Então a pergunta é: quantos aqui não são salvos? Quantos aqui ainda não têm certeza que vão para o céu? Quantos aqui ainda não foi compungido seu coração verdadeiramente, sua alma, sua mente foi transformada pelo Rei dos Céus? Quantos? Quantos ainda têm a ideia de pertencer e não de ser? Porque para pertencer só precisa de uma coisa:
ser batizado, certo? Mas para ser igreja precisa de muito mais. E o que eu falei na quinta-feira torno a reforçar. Eu tenho esperança em Deus no processo da salvação de cada um de nós. Para que um dia então Deus esclareça os nossos olhos com entendimento, para que nós venhamos então a compreender realmente o que é ser uma igreja, que não é vir no culto quinta-feira e domingo à noite. Isso é uma pequena parte, bem pequenininha. Aqui é só um momento que prepara você ser igreja lá no meio do mundo, para você se relacionar com pessoas que não têm a mesma fé que você tem, que não crê no mesmo Deus que você crê, que não tem o mesmo vocabulário que você tem, que não tem a mesma compostura que você tem, que não pensa do jeito que você pensa, que não age do jeito que você age. Então a igreja, ela é relevante quando ela se encontra fora das quatro paredes. Quando você vai estar naquele lugar, porque quando Jesus foi tentado no deserto, ele estava como, meus irmãos? Literalmente sozinho, correto? Agora pensa você sozinho dentro de uma casa. Porque é sozinho que a gente mostra realmente quem a gente é. Porque no meio dos outros a gente pode colocar uma máscara. Mas quando a gente está sozinho, e aí é que tudo que está dentro da gente sai para fora. E aí é que é o problema. A mensagem foi pregada, os corações foram compungidos, essas almas estavam preocupadas em acertar o seu problema com Deus, suas necessidades que elas tinham na carne foram deixadas para segundo plano, porque o grande problema, a maior importância era ser salvo, e quando eles foram salvos, foram compungidos, exortados, pregado a palavra, eles tinham comunhão, eles tinham alegria, eles tinham partido do pão, eles não tinham um templo maravilhoso. E aí no versículo 45, diz assim: vendiam as suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, primeiro, meus irmãos, vamos lá. Antes de resolver o problema da minha necessidade, primeiro eles resolveram qual problema? Com Deus. Mas o grande problema nosso hoje que a gente enfrenta, e não somente nós enfrentamos isso hoje, e eu acredito que a igreja ela enfrenta esse problema desde quando ela foi instituída por Cristo, é que a maioria das pessoas estão mais preocupadas em resolver os seus problemas urgentes e necessários. E uma vez que isso foi resolvido, acabou. O problema é o emprego? Apareceu. E aí você vê quem vai perseverar e quem não vai. O problema é nas questões necessárias, foi resolvido. Resolveu qual é o problema? O problema era uma cura. Está curado? Está bom? Está andando? Está forte? Não preciso mais ir na igreja. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, essa igreja relevante, essas almas que chegaram lá, eles estavam preocupados então. Varões, o que nós devemos fazer, varões? Vocês devem se arrepender dos seus pecados, vocês devem ser batizados, e eles foram exortados
seus irmãos de uma maneira firme pelo apóstolo Pedro e perseveraram na doutrina, orando, partindo o pão, tendo comunhão. E aí então a igreja, o que está acontecendo ali? Nós temos uma necessidade. E quando nós vamos ajudar uma necessidade, a primeira coisa que eu penso em ajudar conforme a minha possibilidade, correto? E não segundo a necessidade que o meu irmão, ele precisa. Então nós estamos muito longe de ser essa igreja relevante aqui. Porque a primeira coisa que a gente pensa em ajudar uma pessoa, eu vou ajudar ele segundo as minhas possibilidades e não segundo o que ele precisa. E aí você vai chegar no irmão para ajudar ele, e ele vai ficar contente com a sua ajuda. Só que se ele precisa de 10 mil reais, e você, dentro da sua possibilidade, não dentro da necessidade, você só tinha 1.000, ele vai ficar contente, mas a necessidade dele não foi suprida. Então, meus irmãos, quando nós olhamos o contexto de igreja, igreja ela é um coletivo, ela é uma comunhão de pessoas salvas por Jesus, com diferentes pensamentos em alguma coisa, mas com um propósito firme para um único destino: céu. E essas necessidades foram supridas ali. Mas primeiro, as pessoas deviam então resolver o problema com Deus. E é por isso que os problemas talvez nunca cessam. Porque problema, meus irmãos, nós vamos ter. Mas tem os casos que você vê que a pessoa ele vem buscar uma solução para o problema urgente dele, e não com Deus. E quando isso é resolvido, quando Jesus alimentou as multidões, o que eles fizeram? No capítulo 6 do Evangelho de João, foram embora. E Jesus perguntou para os discípulos assim: vocês querem ir com eles também? Porque hoje nós achamos que Deus, Ele é meu Salvador porque Ele resolve os meus problemas, e não porque Ele salvou minha alma. Versículo 46: E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então, como que essa igreja relevante, ela caiu na graça do povo? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Porque o papel da igreja é fazer com que as pessoas, aquilo que Jesus diz no Evangelho de João 17,3, e a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E o papel da igreja é ajudar nas necessidades. Mas o primeiro papel, o mais importante do que toda necessidade, é saber se essa alma quer Jesus,
se ela tem um coração compungido para servir a Deus, se realmente todo o intento da vida dela é para isso. Porque senão nós só vamos pertencer e nunca ser igreja. E os que se acrescentavam todos os dias o Senhor, a igreja, eram aqueles que haviam de se salvar. A igreja não foi cheia de pessoas que queriam pertencer a ela. A igreja foi cheia de pessoas que foram salvas. Porque mais importante para você é saber se você é salvo. É se você tem convicção de que você vai para o céu. É de que realmente essa igreja relevante, ela está fazendo uma transformação na sua vida e no seu coração e na sua mente em questão de palavra de Deus. Mateus capítulo 11, para terminarmos. Versículo 28. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, para quem você tem que ir primeiro? Para Cristo. O grande problema das pessoas é que eles não querem ir para Cristo. Eles não querem ouvir o que Cristo tem para falar. Eles não querem obedecer o que Cristo tem para ensinar. Não querem. Eles preferem os cavalos ligeiros para fugir. Lembra do que eu falei outro dia? O problema não é a cidade. Eu posso mudar para o Tocantins, o Maranhão, o Amazonas. O problema não é a cidade, meus irmãos. É que o grande problema é que nós não reconhecemos que o problema está em nós. É que eu não aprendi ainda com Deus. E que se eu for para outra cidade, a minha vida vai continuar da mesma maneira. Eu só vou mudar de endereço. E aí Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Conhecer, conhecimento, entendimento. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma igreja que veio para transformar as pessoas aonde ela passa. Uma igreja que veio ser relevante no lugar onde ela se encontra. Porque senão, meus irmãos, nós não vamos passar de ser participantes da sinagoga. E aí a nossa religiosidade, ela vai ficar só entre quatro paredes. E nunca ela vai ser uma igreja relevante em sua extensão. Nós devemos pensar muito
sobre pelo qual motivo eu saio da minha casa para vir à igreja. Eu devo meditar por que eu estou indo lá. É porque Deus compungiu meu coração, ou eu estou buscando somente coisas para agregar na minha vida, ou realmente eu quero ser igreja? Eu quero fazer parte de um povo que veio mudar, transformar o entendimento de todos aqueles que estão perto dele. Jesus, ele não queria produzir, meus irmãos, um método de evangelismo. Jesus, ele não produziu uma cartilha. Ele só deu uma ordem: pregue o Evangelho. E o Evangelho é boas novas de salvação. Porque as coisas temporais desse mundo, sejam elas boas ou ruins, elas vão passar, porque elas são temporais. Então coloque o seu coração nas coisas que são eternas. E como igreja de Jesus Cristo, que a nossa vida seja usada por Deus, por misericórdia, para a transformação de outras vidas. Que pessoas possam realmente olhar para nós, irmãos, como filhos de Deus, e não como pertencentes a uma religião. Essa igreja fez uma diferença muito grande, uma transformação maravilhosa na vida das pessoas que foram lá, que viram, ouviram. E por isso nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, e Deus vai falando conosco da maneira mais difícil ou da maneira mais simples. Mas Deus vai falando ao nosso coração e vai mostrando para a gente assim: eu tenho esperança em você, que você um dia vai ser transformado, seu entendimento. Você acha que quando Jesus viu Pedro puxando a espada e cortando a orelha do mal, você não acredita que Jesus tinha esperança nele? Você acredita que quando Jesus viu todos eles fugindo, Jesus não tinha esperança neles? Ou vocês acham que os apóstolos eram Superman na fé? Não era não. Mas Jesus orou por eles e disse assim: Pai, eles têm ouvido e obedecido a sua palavra. Esperança. Porque quando eu tenho esperança, eu não me confundo, diz Paulo em Romanos capítulo 5.